Como ter 0% de churn enquanto você cresce o seu negócio? A resposta é muito simples. A resposta curta é: pare de se vender como se você fosse um CLT externo do seu cliente. A resposta longa, você vai ter que ver o vídeo até o final. Salve, salve! Rodrigo Vincenzi aqui, tudo bem com vocês? Bora lá falar sobre como ter churn zero na operação da sua empresa. Se você trabalha com serviços recorrentes, esse vídeo aqui ele é para você e ele vai transformar completamente a sua forma de enxergar o mercado como um todo. Bom, primeira coisa, o que é o churn aqui nesse vídeo? Eu sei que talvez você saiba o que significa churn, mas você precisa entender qual é a visão de churn mesmo. Eu não estou dizendo que não tem projetos e clientes que podem parar no meio do caminho com o projeto. Só não vão te deixar na mão, lembra que eu falei isso? Quando eu falo de churn, é aquele fim desagradável do cliente. Ou por um atrito, por uma briga, ou por uma reclamação de falta de resultado infundada, ou simplesmente do nada. Sabe aquele cliente que, tipo, o pagamento dele tá para dia 10, aí chega dia 20, ele não te responde, e quando ele te responde, ele fala que ele quer parar o projeto e simplesmente na cabeça dele ele acha que ele não deve te pagar. Pois é, esse é o churn que eu tô falando, que é o churn que te esmaga, que é o churn que simplesmente que acaba com a sua criatividade. Eu gosto de falar que quem trabalha com marketing, com vendas, com digital, precisa ter uma criatividade exercitada sempre. E se você tá sempre sobre uma tensão operacional, sempre seu cliente tá te macetando, te enchendo o saco, te cobrando um monte de coisa e te assustando e te ameaçando de cancelamento, ele acaba com a sua criatividade. Por isso que a gente vê tanta gente que, tipo, tem uma agência e não investe em marketing. Não é porque não tem dinheiro, é porque não tem tempo para pensar criativamente na própria marca, na própria agência. Repara, as maiores agências do mercado, elas têm umas grandes marcas, elas são grandes marcas. Você pega o caso da V4, você pega o caso da Alfa Assessoria, que inclusive já passou pela minha mentoria. Você vê várias pessoas que são empreendedores que construíram uma grande marca, que basicamente faz um story e tá numa reunião para vender com o cliente, não é aquele sufoco para vender. Só que como que você produz isso se você tá sempre sendo pressionado pelos clientes? Então é desse churn que eu tô falando. Segundo ponto, se um empresário tem muitos funcionários, e como eu falei no começo do vídeo, já empreguei muita gente, ele vê os funcionários dele todos os dias. Concorda comigo que tem um pouquinho de apego emocional? Na hora de demitir, ele pesa um pouquinho de tipo assim, mano, será que eu demito esse cara? Será que eu não demito e tal? Ele tem esse peso. Se ele te paga mensalmente, provavelmente ele também te vê como um funcionário, alguém que ele pode mandar o que ele quiser, só que ele não te vê todo dia. Então ele meio que te trata como se você fosse um simples CLT externo sem valor. Então você tem os malefícios de um CLT, sei, um PJ com chefe, é isso que você é. E não tem os benefícios, porque o seu cliente não tem apego emocional em você. Como eu te falei, se ele vê outro melhor, ele troca você. Isso faz com que você seja descartável na planilha financeira do seu cliente. Você está na linha de custos, queira você ou não. Agora imagina o seguinte cenário. Imagina que você está vendendo para o seu cliente não um contrato de marketing, mas um carro, um veículo. Pensa aí no seu carro dos sonhos, a Porsche que você sonha em ter. Imagina que você está vendendo essa Porsche para o teu cliente. Ela custa 400 mil reais. Você vai pegar 150 mil de entrada e o resto ele vai financiar no banco, beleza? Só na nossa simulação aqui. Depois de 3 meses, 6 meses, 1 ano, ele enjoa do carro. Ele pode chegar para você e falar assim, eu quero cancelar o financiamento e te devolver o carro? Não. Na verdade ele até pode. Mas ele vai ter um custo muito alto com isso e ele vai perder muito dinheiro na venda do ágil. Ele vai olhar para aquilo e vai falar, é burrice fazer isso daqui. Ou eu vendo o ágil, perco uma grana, ou eu continuo com esse carro. Esse é o conceito da mentalidade churning zero. É quando você para de vender uma recorrência mensal e começa a vender projeto com início, meio e fim, vendendo como se fosse um financiamento. Então, por exemplo, ao invés de eu cobrar 2 mil reais mensais para produzir conteúdo no Instagram do meu cliente como um CLT externo, freela de luxo, eu passo a cobrar 16 mil reais por um projeto de 6 meses onde eu vou desenvolver o rebranding de marca e o posicionamento estratégico daquela marca, com foco e prioridade em geração de leads. Percebe que eu falo sobre algo mais específico, que tem início, meio e fim, que tem como propósito entregar um resultado único para o meu cliente e apresento para ele um valor total do projeto? Automaticamente ele não me vê como um menino do marketing para fazer um teste e ele entende que ele está comprando um carro e ele pode financiar, inclusive em 12 parcelas. Então imagina, você faz uma entrega em 5 meses e o seu cliente paga em 12 vezes. Isso te dá uma previsibilidade absurda, tanto para fazer contratação quanto para ter custos e crescer a tua equipe, investir no seu negócio. Ah, mas e o bolso do cliente? Cara, enquanto você preocupa com o bolso dos outros, você não está preocupado com o seu. E no final das contas, o cliente passa isso pro financeiro dele e ele nem lembra depois, ele tá pagando. Do mesmo jeito que provavelmente você comprou algum curso, sei lá, em janeiro, aquele curso te deu resultado, mas você parcelou ele, sei lá, em 10 vezes, ainda tá pagando. Mas o resultado que ele te deu foi lá naquela época e tá tudo certo. É assim que relações financeiras funcionam. Olha que louco isso, olha o quanto isso pode ser poderoso. Você vende algo que tem início, meio e fim. Você dá nome, dá
método, dá alma para aquilo que você vende. Para de vender igual a todo mundo. Você consegue ter um posicionamento que de fato seja único daquilo que só você é capaz de entregar. Cobra um formato que te posiciona diferente. Posicionamento não é só usar blazer e colocar sapato e colocar a calça pega marreco assim e falar high ticket. Não. Posicionamento não é só como você explica o seu produto ou se comunica nas redes sociais. Também é como você cobra. Se você cobra igual a todo mundo, você é comparado com todo mundo. E se o cliente já teve um social media que ele pagou 1.500, ele vai virar o nariz para te pagar 3. Você vai ter um esforço de venda muito grande. Por isso que muita gente não consegue nem fechar nenhum cliente. Quando você vende um projeto, você acaba tendo o que eu chamo de zero churning, porque o cliente não cancela com você. E no modelo de contrato disso, que é semelhante ao de financiamento, se ele quiser cancelar com você, ele precisa pagar pelo menos metade do valor restante do contrato. E para ele pedir um dinheiro de volta, caso ele te pague à vista, né? Porque né, na hora da negociação, é a hora da negociação. Se você falou que é 16 mil por 6 meses e ele quiser pagar à vista, você fala, pô, se você for pagar hoje, eu consigo aplicar 15% de desconto. Assim, você antecipa esse caixa e utiliza em reinvestimento no seu negócio. Me conta aí, o que você faria hoje se você tivesse 12 mil reais para investir hoje no marketing da sua própria empresa? Percebe que isso falta para você? Porque você nunca consegue caixa. Por quê? Recorrência não dá nenhuma previsibilidade. Previsibilidade é saber o quanto você vai receber de fato, o orçamento que você tem para contratar fornecedores para te ajudar na entrega e quanto você vai botar pro teu fundo de marketing da tua própria agência. Essa é uma visão mais empresarial, uma visão mais estrutural. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, gente. Ter uma agência de marketing não é só vender um serviço recorrente, é você criar estrutura, não só comercial, mas de entrega, onde tudo se engloba. Não existe problema de processo e problema operacional. Existe problema de uma venda mal feita, uma venda feita de qualquer jeito, onde o teu cliente te percebe como um freela ou um funcionário externo. E para mudar isso, você pode aplicar a metodologia de projetos. Inclusive, eu tenho um convite muito especial para você. Aqui embaixo vai ter um link de um formulário. Clicou no formulário, você vai lá, preenche, minha equipe vai entrar em contato com você. Nós vamos entrar numa reunião 1 a 1 com você, olhar no seu olho, identificar o que você vende, no que você é bom, para quem você vende e te ajudar a desenhar projetos, transformar o que você vende hoje como recorrente em algo de projeto e criar um plano para os próximos 6 meses você conseguir implementar isso no seu negócio e ter lucro e liberdade como você nunca teve. É um convite, isso é gratuito. Eu só vou te apresentar a mentoria e fazer pitch de produto se você pedir, mas a ideia aqui é gerar valor para você. O link tá aqui embaixo, te vejo lá e dá o like. Até mais.